Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Mais um Obsessões no ar. Eu sou o Vitor, estou com o Leandro e Fernando. E hoje estamos, na Sexta-feira Santa. Estamos no fim de semana da Páscoa. Então estamos hoje aqui para falar de um filme muito emblemático para essa data, para os cristãos, que é a Páscoa. A morte e a ressurreição de Cristo. Vamos falar de A Paixão de Cristo, um filme divisivo, um filme polêmico, do diretor Mel Gibson. Antes de eu fazer uma introdução maior, eu vou chamar o Fernando para ler a sinopse. Por favor, Fernandinho. Muito bem, senhores. No filme de hoje nós vamos ver A Paixão de Cristo, cuja sinopse é o seguinte. A história acompanha as últimas horas de Cristo. Após ser traído por Judas, o filho de Maria é preso e levado para ser julgado por Pôncio Pilatos. Sem conseguir encontrar um motivo para sua condenação, ele sofre com a pressão popular que pede a crucificação de Jesus. Indicado a três Oscars, incluindo o de melhor fotografia, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Hoje é um dia que, não vai ter spoiler, todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo, mesmo sendo cristão ou não, sendo religioso ou não, é a história mais famosa do mundo, a história mais contada, do livro mais vendido, que é a Bíblia. Então, hoje não dá para falar que tem spoiler, gente. O que a gente pode falar sobre A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é que é um filme que ele subverte, de alguma forma, toda a lógica dos filmes sobre Jesus que foram feitos anteriormente. Muito mais pelo choque de realismo da violência. É um filme super violento, é um filme muito pesado, é um filme que, na época do lançamento, eu lembro de ter visto no cinema e sair em choque. As pessoas saíam em silêncio, parecia um enterro mesmo, sem fazer nenhuma referência à crucificação, parecia um enterro no silêncio mesmo. E a gente tem uma coisa diferente, que é um filme falado todo em aramaico, hebraico, latim e italiano, então remetendo exatamente ao que era falado na época. Um filme que tem personagens e atores que não são muito famosos, tirando a Mônica Bellucci. Então, o Mel Gibson ele conseguiu trazer reconstruir uma história tão grandiosa, uma história tão marcante e tão conhecida. Trouxe esse olhar dele sobre as 12 últimas horas de Cristo. Então, sem entrar ainda muito nessa parte sobre a história de Cristo, aqui a gente vai falar sobre o filme e também vai contar os motivos. A gente também não vai ficar aqui entrando muito no mérito da religião. Vamos tentar, pelo menos, tá? Mas se entrar também, relevem, porque é difícil não falar sobre quando a gente fala sobre o enredo do filme. Então, eu queria perguntar para o Fernandinho mesmo, ele leu a sinopse. Queria primeiro perguntar se a sinopse conduz bem o que é o filme. E segundo, o que você achou de A Paixão de Cristo, meu amigo? Você acha que há um exagero ou há um realismo exposto na tela? Bom, meninos, um prazer estar aqui novamente com vocês, com os nossos ouvintes aí, o pessoal que está aí no chat. Valeu! Cara, eu achei esse filme. A primeira vez que eu assisti faz uns pelo menos uns 5, 7 anos. E eu saí horrorizado, assisti no cinema ainda, fiquei malzão uns 2, 3 dias tal, por causa daquela cena de espancamento dele lá das chicotadas lá. Aquela cena eu achei muito forte. E acho que a sinopse não chega nem perto disso, por causa, sobretudo, da violência, né? A sinopse é um negócio bastante mais frio. Se você ler a sinopse, você vai assistir o filme achando que é um filme mais tranquilo, assim. Mas ele não deixa entender o que está dentro do filme. Eu acho que o filme é muito bem feito, um filme bem conduzido mesmo. Acho todos os personagens bastante convincentes. Acho a reconstrução histórica muito boa. O fato de ser falado na língua da época é um negócio muito genial.
Mas tem esse lance de ser, acho que, extremamente violento demais, saca? É foda você pensar, porque a gente tem essas narrativas na cabeça, né? A gente sabe mais ou menos como foi, porque, querendo ou não, a gente sempre se esbarrou ao longo da nossa vida com esse tema do cristianismo, né? Essa história a gente conhecia já. Só que ver ela com tanto sangue assim é um pouco pesado pra gente, eu acho. Pra mim me bateu muito forte isso. Mas acho que na condução inteira do filme, tipo, é muito foda, porque eu não consegui parar de ver, sabe? Eu fui numa vista só e aguentei e várias reflexões, assim, respeitei a história do Jesus, né, cara? Tipo, eu ia fazer outra parada, eu falei, não, calma aí, mano, essa história é importante, eu vou ver até o final, não vou parar, vou respeitar a história do cara e tal. Achei meio foda, assim, sabe? Porque tem várias formas de você contar essa história. O Mel Gibson pegou, escolheu assim uma coisa bem, ele quis mostrar o lado violento de como poderia ter sido essa narrativa, sabe? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas causa um certo estranhamento, talvez. Essa leitura. Eu fiquei, a palavra talvez seja estranhamento, assim. Assisti, gostei por tudo que o filme traz, mas achei meio pesado ao mesmo tempo. Eu fiquei meio denso assistindo o filme. Não fiquei assistindo, não passei pelo filme tranquilo, tá ligado? E depois fiquei refletindo, assim. Não tenho muito o que falar. Eu sempre venho aqui ouvir vocês sabem. Eu não acho um filme horrível, não. Acho um filme legal, acho um filme bom, mas com esse problema pra mim, assim. Eu não sei se eu veria ele de novo, se precisasse, sabe? Acho que porque eu exauri o filme todo dessa vez que eu vi, assim. Não teria vontade de ver outra vez, não. Assim. Você lê, o que você achou? Ai, Fê. Vocês exploraram aí uns temas legais, começaram a explorar umas partes interessantes. Primeiro, a respeito da história, né? Da paixão de Cristo. E o Vitor falou que esse filme é divisivo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque a paixão de Cristo ela já foi assim representada nas artes de, nossa, milhões de maneiras. Eu ia falar milhares, mas estou chutando milhões. Porque eu não sei se quem está ouvindo já frequentou a Igreja Católica ou nós mesmos, né? Eu acho que em toda a Igreja Católica, ou em quase todas, você tem os quadros da crucificação, né? Desse caminho que Jesus fez e as vezes que a cruz caiu. A Via Crucis, Lê. Via Crucis, essa é a palavra, em latim. Obrigado, Vitor. Tem o Via Crucis lá retratado. Isso já foi feito por N artistas. N artistas. Se você for pensar, uma das esculturas mais famosas do mundo, que é a Pietà do Michelangelo, ela retrata uma passagem dessa Via Crucis, né? O final ali, de quem vai acolher aquele corpo, né? Que é a Pietà. Pietà é uma das imagens que está no inconsciente de muita gente. Todo mundo sente, olha para aquilo e sofre ao ver uma mãe com aquela expressão com um filho morto nos braços, né? É uma coisa que em si ela já pesa. Né? A gente está falando de uma condenação injusta e a gente está falando dessa ideia do sacrifício. Sacrifício pela humanidade. Assim que acredito que os católicos, mas também alguns cristãos devem entender isso, e por isso que na missa tem a hora de comunhão, para fazer uma menção a esse evento,
chamar de evento. É muito curioso. Eu fico escolhendo as palavras e tentando não falar da religião, mas falar da história. E é um filme realmente assim de extrema violência, extrema violência. É assustador que o que é mais assustador é saber que aquilo estava dentro das pessoas. Dessa vez eu vi de uma certa maneira assim, quando a gente extrema a nossa violência, quando a gente externa a nossa violência, o que a gente vira? Enquanto tem coesão social, tudo bem, né? Mas quando a gente acha um bode expiatório, quando a gente tem a possibilidade de externar essa violência ser justificada por uma multidão ou por um bando, o que nós viramos, assim, é um pouco, acho que também uma das faces ali que o Mel Gibson mostra, de que a gente tem essa crueldade. Eu acho que em alguns momentos há um certo exagero, não fica para mim, não fica tão crível, por exemplo, os soldados rirem o tempo todo. Eu acho que em algum momento naquela história teve alguns que caíram em si. Não era aquilo, mas é uma percepção minha. E é uma escolha dele para reforçar aquela ideia do sadismo, né? De que o ser humano gosta de ver outro sofrer. Ele já ultrapassou, sabe? Não é mais a barreira da justiça ou do. Então, essa coisa chama atenção. Mas dessa vez eu vi o filme com muito menos enjoo, por assim dizer, porque eu me fixei nos quadros em que não havia violência, mas havia o contrário, sabe? E que são bastante evidenciados o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, a compaixão apareceu ali também. Sabe, a outra face da humanidade também apareceu. Ela não teve força para impedir com que aquilo acontecesse. Mas ela estava ali, né? Então, a compaixão estava ali, a piedade estava ali, o cair em si estava ali, porque alguns personagens da história, e eu tô usando o filme mesmo como referência, não tenho know-how nem conhecimento para falar teologicamente, porque eu sei que é uma coisa ficcionada, né? Muitas pessoas vão assim discordar muito de algumas questões ali, né? A questão do Simão, por exemplo, né? Talvez ali algumas religiões vão dizer, eles estão hipervalorizando o Simão, que o Simão é a pessoa que estava lá no meio da Via Crucis, e quando Jesus não pode mais, não tem mais força para carregar, no filme, o Simão é obrigado pelos soldados a ajudar Jesus a levar a cruz até lá em cima, né? Como é que chama aquela parte onde a cruz... Gólgota, né? Levar lá em cima É o caminho de Gólgota que chama. do monte. Então, por exemplo, voltando nessa coisa da compaixão, né? Tem uma mãe ali, né? Tem uma Maria Madalena ali, tem um Pilatos, que em algum momento ele está ali muito humanizado no bom sentido, né? A gente fala humanizado sempre achando que o humano é bom, né? Ou remete à bondade, né? O humano é um pacote que não é só bom, né? Mas vamos dizer assim, tem uma boa humanidade ali, tem uma, como é o nome dela? Verônica, né? Que enxuga o rosto de Jesus, né? E oferece água. Ela tenta, mas não deixa. Então, eu fiquei muito colado nesses gestos, assim, de alívio, e que são o alívio do filme. São as horas em que você pensa que tem jeito,
né? É aquela história assim, não são todos, né? Nunca são todos. E no filme são os momentos em que você não vê sangue, vamos dizer assim, né? Não é o sanguinário. Então, da primeira vez, eu prestei muita atenção na carnificina. E dessa segunda vez, eu prestei muita atenção nessas passagens de compaixão. Então, não foi tão difícil rever, não. Se Vitor quiser falar, voltar aí para o Vitor para completar o ciclo. Esse é um filme que eu revejo bastante, apesar de ser católico meia boca. É um filme que eu gosto de rever exatamente na época da Páscoa. Então, calhou com agora. E a gente está gravando aqui. E quando eu perguntei do exagero, do realismo, a primeira vez que eu vi o filme no cinema, quando na época do lançamento, eu saí em choque total, porque é exatamente o que o Lê falou. Eu vi a carnificina que foi feita ali com aquele homem, aquela maldade, aquele sadismo, as cusparadas, aquela maquiagem que é realmente incrível do filme, é muito bem feita a parte técnica ali. E hoje eu vejo com menos peso essa parte e vejo mais a ideia da mensagem sendo passada mesmo, da lógica, né, do homem que morreu pelos outros, né, que morreu por nós todos. É uma mensagem que é muito impactante, é bonita, é uma história muito bonita de Jesus, não dá para ir contra isso, independente da sua religião. Mas eu acho que a violência, em certo momento, para mim, escondia a mensagem. Eu acho que mais maduro eu não enxergo tanto. Por mais que tenha essas partes, né, dessa humanidade que o Lê falou, de ver a escolha do Barrabás, ou de Jesus, que ele lava as mãos, ver um Herodes totalmente estereotipado ali, né, tipo, foda-se, tanto faz, só quer beber, ficar loucão. E tem alguns flashbacks, né, que passam também, que é Jesus novinho lá, sendo carpinteiro com a Maria, o Sermão da Montanha, a mesa com os 12 apóstolos, a última ceia, a ideia dele salvar a mulher apedrejada, que aqui foi uma licença poética do Mel Gibson, que ele colocou a Maria Madalena como a mulher apedrejada. Não é essa história, mas ele acabou unindo as duas personagens em uma só. Mas eu acho que a violência ela é chocante e eu não duvido que tenha sido dessa forma. Claro que ninguém vai ter certeza de como foi, mas de certa forma, quando a gente vê aqueles quadrinhos, né, da Via Crucis, os 14 postos da Via Crucis, igual o Lê falou, dá para ter uma noção. Imagine um homem carregar uma cruz daquele tamanho, sempre rodeado de chicotes, de homens armados, de uma opressão. Se ele não tivesse sido totalmente aniquilado ali por aquelas chicotadas, só de carregar aquela cruz já seria um absurdo, já seria impossível. O que eu acho que o Mel Gibson traz é a maldade mesmo, e ele coloca isso também inserindo o demônio em alguns pontos específicos do filme, né? Seja no comecinho, com aquela pessoa sempre encapuzada, né? Com um olhar super penetrante, que traz a cobra no começo do filme, que também é uma licença poética. Depois, na hora que ele está sendo açoitado, ele traz esse demônio com uma criança, que é um idoso, com um rosto muito estranho, aquelas crianças perseguindo Judas, que também se transformam em demônio ali. Então, eu acho esses pontos de trazer a figura endemoniada ou a tentação do demônio, né, a tentação de Cristo, a Cristo, muito impactantes também, porque não é aquela coisa
né, do tridente, do chifrinho. Ele traz uma forma seca, né, sombria, bem impactante visualmente. Eu acho que o filme visualmente é muito incrível. Eu acho que as locações são grandiosas, a atuação de Jim Caviezel é incrível do filme, da Maria Madalena também é muito boa, da Maria também é muito boa. Até do próprio Barrabás, que parece só numa vez ali, ele tem uma troca de olhares na hora que ele é escolhido, que parece que ele percebe que é uma figura diferente que está ali. Então, eu gosto muito do filme como mensagem e como filme. Eu acho que como filme é realmente grandioso, é um filme grandioso. O Mel Gibson está gravando já uma sequência para o filme, que é A Ressurreição, com o próprio Jim Caviezel. Tem sido falado há bastante tempo já essa produção, está sendo bem prolongada esse retorno. Mas agora parece que está realmente já em vias de ser gravado, e a previsão é ser tão grandioso quanto. A ideia é trazer Jesus indo até o inferno e voltando, alguma coisa do tipo, mas ainda não tem muito enredo sobre o que será. O Lê falou um pouquinho, eu queria ouvir o Fê. O que você acha que aconteceria hoje, Jesus estando aqui, meu amigo? Caralho! Joguei a bomba e vou sair andando. Eita porra! Ai, cara, vi que pergunta difícil. Eu não sei se a gente evoluiu muito, não. É meio que isso que o Lê falou, assim, sabe? Tipo, deixadas as coisas sem amarras, criado um clamor público para executar uma pessoa, aquela ideia de linchamento, né? Aquela ideia de ninguém ali ouviu a razão, né? Tava todo mundo ouvindo o cara que tinha um cara, aquele cara que queria o Jesus morto, né? Como é que era o nome daquele cara? Aquele personagem é muito emblemático, embora eu nem lembre o nome dele, assim. Do que ficava sempre querendo que ele fosse julgado, é isso? É, o cara que... É até um dos motivos da maior controvérsia do filme com os judeus, porque eram sacerdotes judeus, e daí o filme foi totalmente acusado sobre antissemita, de pesar muito naquela figura, apesar de essa figura ter existido na época. É. Então aí fica a ideia, né, de que, tipo, tá, ele existiu de verdade. Pode ter carregado nas tintas, mas o cara tava lá. Ninguém ali tava... Poucas pessoas se colocaram no lugar, tipo, do outro, né? Todo mundo queria ver sangue mesmo. Eu acho que ali o sadismo público, o sadismo popular, tipo, alcançou um nível foda. Eu não sei se hoje em dia seria diferente. Acho que, tipo, aquele espancamento em praça pública não haveria, mas existem outras formas de espancamento atualmente também, né? Não precisa necessariamente ser público e físico. Tá? Existem outras formas de linchamento. Não sei, cara, não sei dizer o que aconteceria hoje. Nossa, achei muito difícil a questão. Lê, o que você acha desse negócio do Victor aí, de ele fazer esse bagulho e ficar fumando na narguilé dele como se fosse uma pergunta fácil para todo mundo, só para a pessoa, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porra! Mas é interessante a provocação, e eu acho que ela não tem resposta mesmo. Acho que não é para responder, mas vai muito da sensação. O que eu sinto é que aqueles personagens que estavam ali, assim, na sua composição, eles existem nos dias atuais. Você consegue identificar. Você consegue identificar aquela multidão, sabe? Dentro de algumas multidões que você vê aí mundo afora. Você consegue identificar o traidor, né? Aquela pessoa que se vende por 30 moedas de ouro e também se arrepende depois, né? Depois que vê. E aí
E aí isso é justificado pela inocência, pela ingenuidade? Não sei. Você vê as Marias Madalenas facilmente, as Marias, né? Aquela pessoa que é levada, né? Ela é obrigada, né? O Simão, por exemplo, que não tem uma opinião. Você vê... Deixa eu pensar nos personagens. Você vê um Pedro, claro que você vê Pedro, né? Até o... Como é que fala? Como é que é a frase? É linda a frase. Acho que tá no Evangelho do João, que ele fala assim: até o galo cantar ou até o sol raiar, você vai me negar por 3 vezes. E o Pedro fala não. E aí você vê o medo no Pedro. Uma das coisas que eu acho que é bonita dessa versão do Mel Gibson, e é bonita geralmente em todas meio que as versões que eu particularmente gosto, que contando a história de Jesus Cristo, uma passagem do Jesus Cristo, e acho que o Saramago também vai muito bem nisso, né, no Evangelho segundo Jesus Cristo, que é trazer em alguns momentos a humanização de Jesus, assim, um Jesus humano. Eu não sei se está no Evangelho, mas em algum momento do filme você sente que Jesus está um pouco apavorado, porque ele antevê o que vai acontecer. E vai saber se ele dentro dessa... Ele é o filho, né? Fazendo uma referência até teológica, né? Ele não é o pai. Então ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o filho e o filho se fez humano, né? Ele passou por uma coisa que nós todos passamos, né? Ele passou por uma gestação. Ele foi gerado, ele foi criado. É uma das cenas que me chamou a atenção muito da primeira vez e da segunda vez, que eu acho assim um momento assim precioso, que ele pegou, que é uma das vezes que o Jesus não consegue suportar a cruz, né? E ele cai, e a Maria vai lá para acudir, e aí vem no flashback, na memória dela, que ela já levantou ele quando ele era criança, né? Aquilo é muito forte, é muito... Toca num lugar assim que todo mundo sabe qual é. Todo mundo já foi ajudado por uma mãe, né? Quando você tombou, assim. Então, é um filme que eu acho que você não passa sem incólume, você não passa sem chorar ou sem se surpreender com a violência ou com a compaixão, não sai mexido. Então, por isso ele é um filme bom. Ele é um filme, eu acredito, respeitoso, na minha opinião. Respeitoso, ele não tira o peso da história, sabe? Às vezes eu acho mais respeitoso colocar um Jesus assim muito good vibes, assim. Eu acho isso um pouquinho mais respeitoso do que colocar um cara que tinha carne, né? Um cara que sofreu na pele. E outra coisa que é bonita da história é essa coisa da transmutação, né? O Vitor falou do diabo passando, né? Do diabo segurando uma criança com cara de velho, das crianças ganhando faces do demônio. E isso é uma coisa que... Falei de Saramago, né? Mas é uma coisa que quase todas as religiões cristãs elas negam, né? Que é a questão mística, a questão mágica, que é muito interessante de ver na tela, essa questão mágica, quem sabe um dia a gente já teve um ensaio sobre a cegueira, né? Feito pelo nosso Vitor Meirelles maravilhoso. Quem sabe o Vitor Meirelles um dia faça o Evangelho segundo Jesus Cristo. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, Vitor é você.
Não tem essa capacidade. O Fernando Meirelles. Quem sabe um dia o Evangelho segundo Jesus Cristo. Seria uma adaptação interessante, pode ser um desastre, como toda adaptação, mas... Então, eu acho que aconteceria muito parecido, Fê, muito parecido. As emoções seriam parecidas, porque eu sinto que eu sinto aquela violência extrema guardada em muitas pessoas que eu cruzo durante o dia no metrô, por exemplo. Sabe? Tô falando sério. Não, falando sério. Falando sério. Eu acho que desde então, né, 2000 anos atrás, hoje, o mundo carece de delicadeza. Ele carece dessas exceções, de uma pessoa que vai lá assim e ela vai contra a multidão num gesto muito delicado, que é tipo dar água. Tipo, ela não tá indo contra a multidão com, sabe, com um chicote também ou numa ira. Ela tá indo assim com a intenção mais pura, assim, mais delicada, mais sutil, mais até sã, se você quiser usar uma palavra. Então, acho que bate bastante o filme. Acho que meu veredito é sim. Estou fazendo provocações porque a gente sabe que é um filme difícil de ser comentado, de a gente comentar e não cair em problematizações sobre o fato, sobre o filme. Mas eu tenho uma opinião dividida, porque não tem resposta certa. Eu acho que às vezes seria a mesma coisa e outras vezes eu acho que Jesus ia ficar lá renegado e jogado no meio da Praça da Sé, sabe? E ninguém ia dar a menor bola para aquele cara. Porque, por um lado, a gente sabe que tem uma evolução de religião, religiões mais como o islamismo na Ásia, como os evangélicos aqui no Brasil, tem esse crescimento, mas também tem um crescimento gigantesco da parte agnóstica, ateia, ou tipo, tanto faz. Então, eu vejo pelos dois aspectos. Eu acho que, por uma parte, pode ser que ele fosse igualmente chicoteado, abalroado ali em algum lugar, fosse pego. Mas, por outro lado, eu acho que ele podia ficar ali e ninguém ia dar a menor bola. Eu ia falar, é só um louco. Se um cara desse começa a falar, tipo, no Monte das Oliveiras, sei lá, no Pico do Jaraguá, ia ter lá os seus 100 neguinhos seguindo e ok. Não ia, tipo, incomodar ninguém, deixa o cara lá. O cara deve estar fumando uma maconha lá, deixa o cara lá suave, velho. Tá suavão lá, tranquilão. Então, eu tenho um pouco das duas visões do que poderia acontecer. Eu acho que ele podia ser dizimado, mas a lógica é que na época a gente, né, tinha ali todo um contexto geopolítico. Os romanos invadindo, com o judaísmo muito forte na região. Então, acho que ali era muito mais um poder ligado à religião, às religiões como um todo. Se a gente pegar, sei lá, hoje, a Arábia Saudita, esse tipo de países que ainda são vinculados muito à religião. Sei lá, a parte ocidental do planeta não tem essa... Né? Na lógica, são todos países que não têm ligação nenhuma com igreja e tudo mais. Então, eu fico um pouco dividido, talvez depende de onde ele viesse. Se ele viesse aqui para o Brasil, ele ia ficar lá suavão, ia para Bahia lá, tranquilão, Pelourinho, tranquilaço. Se ele cai, sei lá, numa Turquia da vida, o Ataturk lá já ia tentar achar o cara e segurar ele na porrada. Muito bom. Mas deixa eu falar uma parada rapidinha. Fala, Lê. Você quer falar? Não, porque hoje o Vitor falou, mas eu tenho dúvida de qual seria a mensagem desse Messias em 2021. Seria a mesma de 2000 anos atrás?
né? Como é que é? É o Racionais que fala, né? Se Jesus vier, que vem armado. Eu talvez não concorde exatamente com isso, mas qual seria a mensagem desse Messias e que mensagem incomodaria os fariseus, né? A ponto de falarem ele é uma ameaça. Ele, com toda quando todo o seu pacifismo, né? Porque a gente tem uma imagem de um Jesus pacifista. Eu, pelo menos, formei essa imagem na minha cabeça, né? E talvez não seja. E talvez para um 2000. Mas Eu estou falando 2021, mas a gente está em 2022. Para um 2022, para um século 21, é eu que não na lógica sei. ele foi pego ali, Lê, porque ele destruiu o templo, né? Então ele foi contra um símbolo muito forte para os fariseus ali. Então imagina, sei lá, ele invade uma sinagoga no meio lá de Israel hoje e destrói tudo. No máximo ele ia ficar preso, eu acho, né? Ou, sei lá, em Israel. Essa coisa do bode expiatório, né? Porque não foi por isso, né? É a justificativa. É a justificativa lá. Como é que você fala? Tem alguns casos assim que eles vão. Porque é a justificativa do torturador, né? Essa é a justificativa, né? Ele é desordeiro, ele é vagabundo. Sei lá, ele não tem carteira de trabalho. Isso é muito. Sabe assim, a gente vai escarafunchando e vai vendo quanto essas coisas estão presentes aqui, tipo, 2000 anos depois. A gente, sabe assim, citando o Roberto, já citei os Racionais, tipo assim, o amor é importante, vem dizer tudo de novo, sabe? É um pouco isso. Eu adoro essa música do Roberto, adoro, adoro. Sabe essa música? Na, 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 na. Como o Roberto quase você não acha no YouTube, mas eu faço a citação. Põe uns 15 segundos aí na edição para derrubarem o nosso vídeo com essa música do Roberto. Fala, Fê. Vocês falaram da cultura romana e tal. Tem um dado histórico que eu acho muito importante, que fica muito transparece para mim muito bem no filme, que é os romanos dominaram grande parte da Europa e até o Oriente Médio e tal, né? Jerusalém. E uma das coisas que os romanos tinham, que os gregos não tinham, era a questão de respeitar a cultura local. Saca? Os gregos geralmente influíam, queriam mudar a cultura, que a cultura do local obedecesse à cultura helênica, né, ou helenista, e os romanos não tinham essa preocupação. E isso fica muito claro no filme, quando Pôncio Pilatos vai lá e fala, não, você quer crucificar o cara? Né? Essa bucha não é minha, estou lavando as mãos aqui. Manda para Herodes. Manda para Herodes lá, troca ideia com ele, desenrola com ele lá, essa pica não é minha não, essa pica é do Herodes. Pôncio falou, né? E eu acho isso muito foda. E eu acho que isso é um dos argumentos que ajudam a explicar a longevidade do Império Romano, o respeito à cultura local, saca? Isso é muito forte. Eles nunca se quiseram impor nada, até nos momentos mais decisivos lá, se dependesse do Pôncio, talvez a história não teria acontecido da forma que aconteceu, né? E o Pôncio não, porque o Pôncio era cristão, porque tipo Roma não tinha se tornado cristã ainda. Depois da morte de Cristo que Roma adota o catolicismo, o cristianismo para si. Você veja que interessante também. O Império adotou a religião, né, dos caras que eles mataram, tipo, algum tempo antes, né? Então acho esse elemento histórico bem construído e acho que foi muito próximo da realidade esse dado. Uma outra coisa que eu gosto de pensar no filme é sobre Judas, né?
A figura do Judas é uma figura muito interessante. O Judas Iscariotes eu acho que, se você procurar no YouTube, você vê vídeos de gente na igreja malhando o Judas Iscariotes, né? Tipo um boneco, os caras vão lá com um pau e batem nele por ele ter traído Jesus e tal, né? É amanhã, gente, sábado de aleluia. É amanhã que tem que fazer isso com o Judas, hein? Tem que malhar o Judas, amanhã o pessoal malha o Judas. Eu acho uma parada... A figura do Judas sempre me chamou muita atenção, porque, veja, foi essa traição que desenrolou tudo, né, na real. Tipo, a traição levou... eu não sei por que Judas fez isso, não tenho leitura bíblica para entender. E questiono se foi assim mesmo. Será que foi grana? Porque, veja, vou problematizar aqui um pouco. Judas não teria... Não era nem 30 moedas de ouro, não era de prata as moedas, tá ligado? Tipo, será que não passaram a perna no Judas e ele, sem querer, deu uma de X9? Porque, mano, ele ficou muito zoado na história, tá ligado? Tipo, o Judas, coitado, mano. Se a alma dele sobreviveu, imagina o tanto de mensagem que ele recebe todo dia, sei lá, via, né, Telegram, mano. Tipo, os caras malhando ele até hoje, tá ligado? Deve ser foda. Eu me questiono se foi isso, saca? Porque naquela época, ludibriar alguém com dinheiro. Hoje em dia, golpista, vocês viram aí, tem um golpista do Tinder, tem golpista pra tudo quanto é lado, as pessoas caem, mano. Porque Judas não poderia ter sido. Ou então, como no filme, né? No filme parece que ele foi tentado pelo diabo e tal, e aí acabou caguetando, inclusive depois ficou louco e se matou, se enforcou. Eu não sei, eu tenho dúvidas quanto a Judas. Outra figura que eu acho muito foda também é o Pedro. Raul Seixas tem, né, há 10 mil anos atrás, eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho, né? Só o Raul faz essas paradas. E, se eu não me engano, foi o Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Não é isso? Um dos apóstolos de Cristo, quando teve a notícia de que seria crucificado, falou: "Oh, graças a Deus, morrerei como meu mestre", né? E aí os romanos, tirando sarro, falam: "Relaxa, você vai morrer, mas vai morrer diferente". Crucificaram ele e colocaram de cabeça para baixo, né? E esse símbolo da cruz de cabeça para baixo é um símbolo meio diabólico, né? Quando eu dava uns rolês assim, quando eu era mais jovem, dava uns rolês, tinha uma galera gótica que usava essa cruz de cabeça para baixo, significando... É Pedro mesmo, viu, Fê? É Pedro mesmo, né? Significando, sei lá, talvez uma ideia de anticristo, uma parada assim e tal. Então, essas figuras históricas, assim, elas funcionam como tipos, né? Que o Leandro falou, mano, eu vejo todo mundo ali, vejo a Maria Madalena, vejo a mãe, vejo todo mundo, vejo Compaixão e vejo essas pessoas também. Vejo Silas Malafaia, inclusive, ali, saca? Não me é difícil ver isso. Não me é difícil mesmo. Assim, é muito... E outra lembrança que tem também do Deus se vier que vem armado é do Guimarães, né? Que em Grande Sertão Veredas, em algum momento, ele fala: o sertão é onde manda os fortes, com as astúcias. Deus mesmo se vier que vem armado. Eu acho que os tipos sociais assim que essa história traz são muito emblemáticos, sobretudo Judas, que eu acho muito foda. O personagem do Judas eu acho foda. A morte ali tá muito bem. Eu pensei que fosse a morte, não achei que fosse o diabo. Depois que, agora que vocês falaram, a serpente saindo de baixo é o diabo mesmo. Não pode ser a morte aquilo, né? Mas o diabo é bem legal. O diabo também é bem bacana, aquele cara friozão, tal, só assistindo a suplício. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que mais conseguiu expressar para mim o ódio, o ódio, a perturbação da ordem, foi o mano lá do judeu, né? O atiçador da galera. Sacerdote. O sacerdote judeu. Porque ali é um problema de equilíbrio de poder, eu acho. Conservação de poder. Quer dizer, os caras tinham o esquema deles lá certinho, chegou um outro cara falando que é filho do rei, e isso não pode, porque o rei está em Roma, foi alguma coisa assim. Né? Claramente é um problema político, tá ligado?
Jesus precisava ser sacrificado para servir de exemplo. Dali para frente, como Sócrates foi obrigado a tomar cicuta por contaminar as gerações mais jovens com suas ideias, tá ligado? Então, eu acho que tipo, tem esse elemento, o elemento do poder, de perturbação da ordem, de desequilíbrio de uma coisa, de um estado, de equilíbrio de coisas assim, que estava bom. Acho que foi o conservadorismo, em outras palavras, conservadorismo da época que matou Jesus. E, respondendo à pergunta anterior que eu não consegui responder, talvez em 2022 o conservadorismo também matasse se Jesus estivesse aqui, sacou? Passando qualquer mensagem, né? Qualquer mensagem. O conservadorismo mataria também. E mais, Fê, digo mais, pensando na invisibilidade que o Vitor falou, talvez a gente mate muitos Jesus, sabe? Todos os dias aí. E a gente mata. A gente mata, porque, sabe aquela coisa, são aquelas chagas que salvam a nossa humanidade. Então, pensando além, aquelas chagas desses Jesus que a gente está matando todo dia, elas salvam a nossa humanidade do jeito que ela é. E aí entra nesse papo aí de novo do conservação, né? De conservar. E não mudar o mundo mesmo, né? Não ter esse desejo de mudança de mundo, que é um desejo parece muito legítimo do cristianismo, né? Mudar o mundo, assim. Só para complementar rapidinho aí, você falou, mas, Vitor, e a reflexão que você me provocou, Fernando, você o Fernando é maravilhoso. Mas o cristianismo é conservador, isso que é louco, né? Porque, tipo assim, foi uma força progressista até pouco tempo, saca? Tipo, beleza, você pensar numa sociedade que tem vários deuses, você adora um deus, sei lá, romano, mitológico, da mitologia romana, Hades, tá ligado? E aí depois chegar um cara e falar, mano, existe um outro deus, é meio tipo falar que a Terra não roda em torno, tipo, o mundo não roda ao redor da Terra, tá ligado? É dessa dimensão. Nesse contexto, é tipo uma O mundo roda ao redor da Terra? Não entendi, Fê. o universo não roda ao redor da Terra, né? Tipo, o Sol. Qual que era? Cara, é o Sol, né? É o Sol que roda ao redor É a Terra que roda ao redor do Sol. Tá foda hoje. O Fernando tá terraplanista, gente. Não liga, não. O Galileu foi para a fogueira porque ele queria provar o contrário, de que era a Terra que girava em volta do Sol e não o Sol que girava em volta da Terra. Mas o Galileu, se eu não me engano, ele foi cuzão, porque ele não bancou, eu acho que ele não morreu, mano. Ele falou que, tipo, beleza, mano, vocês estão falando aí que não roda, beleza, não roda, não fecha, só que eu não vou pra fogueira. Só que ele virou e falou, mas, mano, é a gente que roda ao redor do Sol, tá ligado? Muito bem. Tipo, o que fica para mim da sua fala é o Galileu foi cuzão. O Galileu foi cuzão. Filho da puta, Galileu. Foi tipo Pedro que negou o rolê. O Pedro negou 3 vezes lá. E eu acho que a situação do Pedro ali é muito foda. Não tinha como você não negar. Acho que qualquer um ali negaria. Mas seria muito massa se ele tivesse negado, tá ligado? Eu falo, não, mano, eu tô com ele. É nosso. Se matar ele, matei eu também, pá. Na lógica, só Maria Madalena, que ficam ali ao lado dele, né? E também mostra essa força da mulher, da mãe. Eu acho que também tem esse aspecto puro, né? Acho que vou falar puro, desse amor puro, que eu acho muito bonito. Porque tem essa lógica de que Cristo teve 12 apóstolos, e daí ao final só tinha um, né? Eu não lembro o nome exatamente de qual que ficou, se é Pedro, se não me engano. Não Paulo, acho que é Pedro. Mas algumas curiosidades do filme. É o filme nos Estados Unidos com a maior bilheteria de um filme não falado em inglês, 300 milhões de dólares. O filme custou, se não me engano, 20 ou 30 milhões, então ele decuplicou o seu investimento. Muitas das distribuidoras não quiseram o filme por conta de todo aspecto, da grandiosidade do projeto. É um projeto realmente gigantesco, com muitos
muitas vocações, muitos personagens, né? Muita gente envolvida. Como o Fê falou na sinopse, nossa, a sinopse tem indicação de Oscar. Foram 3 indicações: fotografia, maquiagem e trilha sonora, que eu acho que realmente é justíssimo. Acho que até merecia mais outras coisas aí, porque o filme é grandioso. A gente está aqui, sei lá, quantos anos depois, quase 20 anos depois, falando do filme. E tem algumas curiosidades, vou trazer curiosidades para esse podcast. Jim Caviezel, JC, Jesus Cristo. Não foi um acaso, certamente não. Caralho, velho, que foda, pode crer. Ele tinha 33 anos no momento da gravação, que é a idade de Cristo ao morrer. Durante a crucificação, foram 2 semanas de gravação, só daquela parte da gravação da crucificação. O Jim Caviezel foi acometido por um raio. Ele teve que ficar 2 dias no hospital por conta de um raio que caiu nele. Na cabeça de Jesus Cristo. Não, do ator, no caso, mas é isso. O JC. E o personagem, o ator que faz Barrabás, é um ator italiano, não lembro o nome exatamente. Ele disse que no momento que ele olhou e viu os olhos do Jim Caviezel olhando para ele sentiu uma mudança da vida dele. Ele se tornou cristão a partir daquele momento. Isso é louco. E ele passou a transmitir a mensagem, escreveu livros sobre essa mudança que ocorreu na vida dele. Então foram algumas coisinhas do filme que acabaram sendo obscuras. O Lê falou um pouco da mágica, né? Que eu acho que tem tudo isso, né? O cara já transformou água em vinho, multiplicou os pães, os peixes. Então, né? Esse misticismo ele tem que estar lá colocado de alguma forma mesmo. Eu acho que cabe muito bem a provocação do Lê de não negar isso, né? Não negar o sobrenatural ou essa transmutação das pessoas. Eu gostei muito de rever o filme, de conversar com vocês. Eu acho que é um filme que ele é gigantesco, ele é grandioso, é um filmaço como filme. E eu acho que muita gente não reviu por conta desse aspecto primeiro, né? Choque. E acho que vale a pena revisitar anos depois. A gente muda a percepção sobre o filme, a gente muda sobre a nossa religião, a nossa crença. Então acho que é um filme que vale a pena rever. Se você tem aí um pouco de receio de rever, vale a pena, porque é um filme que ele é grandioso em forma e acho que também em mensagem. Estamos de acordo? Olha, hoje todo mundo concordou que o filme é bom, cara. Eu acho que sim, e eu acho que a mensagem aí, aquela mensagem de amar os outros, né? Acho que a mensagem mais forte do mundo, assim. Odiar os inimigos, essa parada aí, eu acho que isso daí é uma das grandes dificuldades, assim. Desde a primeira vez que eu tive minha experiência com algum tipo de religiosidade, sempre achei essa, sei lá, digamos, essa inteligência, né, que é uma inteligência muito difícil, porque ela vai contra tudo que a gente pensa, né? Como a gente vai amar o cara que odeia a gente, ou, tá ligado? Tipo, quebra qualquer noção de reciprocidade, né, velho? Porque, tipo, as coisas são tão na vida de forma geral. E eu acho que quando a gente vira pai, talvez, tem um pouco disso, porque pelo seu filho é um amor, assim, tipo, muito foda, da forma mais pura que existe, tá ligado? Tipo, a capacidade de dar vida, assim, sem nem titubear por outro ser humano. Eu acho que a paternidade e a maternidade desperta isso de forma mais clara nas pessoas, tá ligado? Bom, enfim, acho que... Bom, a mim resumo, né? Ter filho é bom porque ajuda a gente a ver as coisas de forma diferente. E essa mensagem de amar os outros aí é foda. Eu pago uma pau pra Jesus, cara. Eu sou fãzaço dele. Tipo, Jesus foi um cara muito foda, eu acho. Acho que tem vários Jesus ainda por aí.
que a gente mata, como o Leandro disse, e eu acho que até hoje em dia ele seria um cara maneiro, tá ligado? Tipo, essa mensagem, o jeito dele trocar ideia, acho que faria sentido até hoje em dia. Acho que falta Jesus, assim, sem demagogia, mas tipo, falta Jesus, assim, na vida das pessoas, tá ligado? Jesus no sentido mais lato, mais amplo possível de... Mano, não precisa fazer nada, mas talvez mandar uma mensagem mental pro cara, uma vibração, saca? Tipo, porra, mano, força, tá ligado? Não precisa necessariamente fazer qualquer coisa, mas sei lá, mano. Às vezes a gente é tão naturalizado, né, cara? A gente anda nas ruas de São Paulo, tem um monte de mendigo na rua agora. Ah, você tá no metrô, vê um cara vender, e, tipo, mano, às vezes você fica puto porque o cara tá ali, sei lá, interrompendo a sua leitura. E é um bagulho mesquinho a porra da sua leitura frente à necessidade do cara. É, só que aí esse cara sai, entra outro, aí o outro vem pedir também, quando são muitos, é foda. No Jesus Cristo Superstar até rola um pouco disso, porque, tipo, os mendigos, uma determinada cena lá, os caras vêm pedir ajuda para Jesus, Jesus fala, mano, porra, tá um tempo, vocês são muitos e tal. É, a miséria é muito grande, né? Então eu acho que eu sou muito fã, assim, de Jesus Cristo, assim, cara. Eu gosto pra caralho. A parte, tipo, da doutrina, tá ligado? Não a doutrina em si, mas trocar ideia diretamente com o cara, saca? Tipo isso. No, à noite, assim. Eu sempre agradeço. E, bom, é isso. Acho que até viajei um pouco, mas queria deixar meu testemunho aqui. Jesus Cristo, se você estiver acompanhando a gente aí no canal, deixa o like, se inscreve. A gente é fãzão de você. Pra gente aqui é você e o Alexandre Jodorowsky, mano. É nóis. Valeu. Amém. Depois disso aqui eu vou acabar, né? Não dá. O Fernando, ó, isso aí. Jesus, Jodorowsky, que estiverem vendo, like, curte, compartilha, segue a gente. A gente é muito entusiasta de você. Tem uma lógica de tipo que falam Jesus é legal, mas o fã-clube aqui estraga ele. Aqui esse fã-clube é legal. Não tem palhaçada aqui, não. Vamos pro top, meus amigos? Ou vocês querem falar um pouco mais? Só uma coisa, essa porra aí desse filme foi cotado pra melhor música. Eu nem ouvi música na porra do filme, entendeu, velho? Só ouvi chicotada e o brother lá, sofrendo. Mano, não tem por que ser nomeado. Esse Oscar é uma bosta mesmo. Eu quero deixar registrado aqui mais uma vez, se eu puder. Eu vou falar isso todo. Oscar é um bagulho. Quando vier os críticos de cinema aqui, eu vou deschavar o Oscar. O que você acha, Ale? Tem mais alguma coisa para falar? Eu queria falar da maquiagem dos olhos do Jim Caviezel. Ela vai mudando a cor dos olhos dele. Isso eu ia falar. É muito legal esse lance, né? É Fala. muito massa, cara. O olho dele meio fica verde, às vezes fica castanho. E é bonito aquele olho, né? Tipo, fica bonito nele. E eu não sei se tem alguma relação com os momentos que ele tá passando, tá ligado? Porque desde quando ele vê o Judas traindo ele, pá, ele já tá levando umas porradas antes de Judas se matar. Ele já tá com o olho ali, né? Quando ele cai naquele buraco ali, ele já olha pro Judas com o olho meio castanhão, assim, e fica encarando ele, e depois puxam ele de volta e tal. Eu não sei o que é essa simbologia. Tipo, é uma licença poética? É tipo, sei, o cara tava já com seus poderes ali, à mostra. Não sei, Fê. Eu certamente tem algum motivo. Não entendo tanto de cores assim no cinema, essa representação, mas eu achei, me chama atenção. Ele brilha os olhos, né? Brilha os olhos de fato, porque o olho vai mudando de cor e ele vai ficando mais opaco às vezes ele está bem brilhante, bem colorido. Eu acho aquilo muito. Ele conversa por um olho só, né? Na hora de já estar com um olho zoado ali de tanto espancamento. Eu acho que aquele olhar ali, ele diz muita coisa, ele passa uma mensagem, acho que é a mensagem da história mesmo, né?
de tem alguém aqui olhando por ti, sabe? Eu acho que querendo pensar algo grandioso assim, eu acho isso muito bonito. E tem o lance da crucificação também, porque é questionável a crucificação, né? Porque, tipo assim, se o cara só fosse pregado na cruz, tipo, parece que, não sei, os caras falam isso, né? Não ia aguentar, porque o peso do corpo acaba indo, sei lá, até a gravidade. O cara não ia ficar pregado na cruz, tá ligado? Ele cairia ali e tal. Mas Na acho que lógica dizem que a crucificação não foi no punho, no pulso, foi no punho. Porque aqui já tem muitos mais ossos, daí ele sustenta. Na mão, não. Na mão, ela rasga a mão e ele cairia. caralho, velho. E aquela cena do cara pregando o pé, foda. O pé me machucou, mano. Beleza, quebrou o braço aqui, suave pra mim. Tipo, mano, beleza, tinha que alcançar o buraco, pá. Tipo, mas, mano, no pé, ali no peito do pé, velho, aquele pregão gigante, mano, ali foi foda. E ainda depois quebra o joelho, né? Mano, porra. Ah, e outra coisa que eu tinha dúvida é que será que aconteceu aquela parada mesmo depois que ele desencarnou? Tipo, na cruz lá, né? Quando ele desencarna mesmo, tem tipo um terremoto, né? Rola um terremoto e a cadeira que os judeus sentam lá, meio que quebra no meio a cadeira, né? Tipo, Que é do claramente mesmo templo que ele destruiu, na lógica, é o mesmo tempo que ele destruiu. destruiu. Eu não sei, isso tem. Tem a Eu já vi. simbologia, acho que é mais simbólico a lógica dele falar que volta em 3 dias para reconstruir o templo de Deus, né? Mas eu acho que é mais simbólico. Falar bem a verdade, toda a história eu acho que é muito simbólica. Acho que esses são os fatos mais descritivos que a gente tem, até por conta da arte, igual o Lê falou. A arte reproduziu muito essa parte de Cristo, né? Esse final da vida dele. Então a gente tem muito mais olhares e visões sobre aquilo. O restante da vida de Jesus, parece que a gente conhece Jesus só com 30 anos, quando ele vai para o deserto. Antes disso, a gente não conhece muito a história desse homem. Homem como humano, né? Não como filho de Deus. Sabe só da carpintaria. A gente sabe muito pouco se a gente não estuda. Lógico, ninguém aqui é teólogo, ninguém aqui é estudioso da Bíblia. A gente está falando do conhecimento geral. A gente tem a lógica de Jesus no deserto e na hora que ele volta que ele começa a fazer a sua, não vou falar pregação, mas a sua passagem da sua mensagem, né? Que é a lógica também que ele teve a visão quando dos 40 dias no deserto, né? Acho que é 40 também. Se não for, é mais, é menos, tá tudo certo. Já é muita coisa, já é muita coisa. Mas Tem uma representação boa do menino Jesus naquele poema do Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, chama Poema do Menino Jesus. Que ele é a melhor imagem que eu tenho de Jesus criança, assim, que era, tipo, ele fala que em um determinado momento Jesus era um menino que gostava de ficar pisando nas poças d'água, levantando a saia das mulheres na rua, tipo uma criança, tá ligado? É muito bonito aquilo. É a única lembrança que eu tenho de Jesus criança, assim. Do resto, é tudo de filme. E eu já vi outros filmes em que ele, depois que ele desencarnava, também acontecia um terremoto. Então, por isso que eu perguntei, tá ligado? Esse lance do terremoto, assim, não sei se está na Bíblia ou não, precisaria pesquisar. Mas eu acho muito emblemático e dá um gostinho, tipo assim, né? Quando a gente tá terminando o filme, porra, mano, não vai acontecer nada com esses filhos da puta, tá ligado? Os caras vão voltar pra igreja, tocar o terror de novo, dominar tudo e todos. Não vai acontecer porra nenhuma com os caras não vão nem ficar com o cu na mão. E aí vem o terremoto. Aí o terremoto fala, aí, cuzão, vai, otário. tem a cena, né, que o cara coloca a lança e cai sangue sobre Jesus, e ele, tipo, ele acredita, ele não consegue mais fazer nada. Ele se sai. converte ali. Desnecessária aquela lança, hein, mano? Desnecessário verificar se o cara já tava morto, tá ligado? Achei. Ah. Mas é a simbologia. Estamos nos símbolos, Fê. Eu acho que o filme trabalha muito esses símbolos, né? Trazendo tanto o demônio quanto essas passagens mais duras, né? Mais complexas. Eu acho que tem muito simbolismo ali. A cobra, que é uma coisa que ele inventou da cabeça dele. Ele misturou a cobra, sei lá, do pecado original com
alguma coisa do tipo ali. Ele tentou fazer um mix de referências. Mas eu saio feliz do nosso papo e do filme. Eu acho que o filme passa a mensagem. A Serpente também é foda. A Serpente é muito louca também, mano. A serpente, mano, o Pequeno Príncipe morreu picado por uma serpente, né, velho? Tô extrapolando as coisas, mas, mano, a serpente tá em todos os lugares, velho. Mano, no Castelo Rá-Tim-Bum tinha a Celeste, que era a serpente do... Porra, mano, a Celeste era muito foda, tá ligado? Serpente também. Eu gosto das simbologias da coisa, saca? De como essas coisas vão ganhando releitura ao longo dos tempos também. Isso é muito legal. Foi mal. Não, pô, a gente foi pro Castelo Rá-Tim-Bum, foi maravilhoso. Celeste. Caraca, a Celeste é maravilhosa, velho. Bom, encerramos, né, gente? Foi muito bom o papo. O papo hoje é direto e reto. A gente está falando de um filme muito grande. E a gente não pode deixar você, nessa Sexta-feira Santa, se você está ouvindo depois, todo dia é santo, ouve nessa lógica, não tem problema nenhum. A gente vai falar de filmes sobre religião. A gente vai trazer esse top nosso aqui, de filmes que falam sobre religiosidade, sobre religiões, sobre esses messias, ou sobre qualquer tipo dessa aura que nós estamos falando aqui. Tá? Nós falamos bastante de A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e agora eu quero ouvir o Fernando com dicas para as pessoas verem nesta Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia, no domingo da Paixão e em todos os dias do ano. Beleza, vamos lá. Top 3. Meu top 3 dessa semana é bom. Eu passei a semana pensando nele, com todo carinho aí para vocês. E eu vou começar com um filme que trata de religião também, só que de forma diferente. É O Exorcista. O Exorcista é um filme muito religioso, extremamente católico. Tá no clima, hein, galera? Ó, hoje é dia, hein? É um clássico do cinema. E mostra como a nossa mentalidade foi criada de forma binária. Ela mostra o contrário de Jesus, mostra o capeta entrando na menina, o diabo tomando conta da menina, e todas aquelas cenas massas de suco de abacate voando na tela, tá ligado? E é um filme sobre religião porque tem um catolicismo muito forte ali, porque o padre vai lá tirar o tinhoso dentro do corpo da menina. Então, é um filme religioso. Um outro filme que eu gosto muito também chama Covades, de 1951. É um clássico. Isso daqui era para estar na lista do Leandro, só que eu falei, não, vou colocar na minha, para deixar ele sem ter o que falar. É um filmaço e conta um pouquinho da história após a morte de Jesus, né? Que é o domínio de como o cristianismo venceu, basicamente. Isto é, de como o Império Romano adota o cristianismo, saca? E tem o Nero no filme, que está interpretado pelo Peter Ustinov, que é um ator britânico muito bom. Ele passa o filme inteiro com uma harpa cantando uma música, e depois que você termina de assistir o filme, uns 3 dias você fica com aquela música na sua cabeça, tá ligado? E ele olha para Roma pegando fogo. Que também, o Nero também é uma... Dizem, né, que é uma personificação do diabo e tal, né? Tem toda essa... Todo mundo pinta isso, porque ele é uma pessoa bastante instável e tal. Então ele é uma personificação do diabo. E o meu terceiro filme... O meu terceiro filme não é novidade. Acho que, na minha concepção, é melhor do que este. Jesus Cristo Superstar, claro, não podia faltar na minha lista. Vocês sabem que eu adoro esse filme, eu conheço todas as músicas. Adoro o Judas lá, o Judas Negro, parece o Jimi Hendrix, acho do caralho. E ali é muito um Jesus bem riponga, é uma galera bem riponga, assim, fazendo. Tem 70 atores no máximo, eles dançam pra caralho. É um musical sobre as 12 horas, as 12 últimas horas de Cristo. É como a Paixão de Cristo, só que em forma de música, em forma de ópera rock. Essas são minhas 3 recomendações dessa semana, mano. Excelentes indicações. Trouxe aí um filme de terror no meio. Gostei da ousadia para esses momentos, né, religiosos.
Eu vou subverter. Leandro, sua lista, Leandro. Gostei do Tem no Máximo 70 Atores, citado por Fernando, e Domingo da Paixão, citado por Vitor. Adorei. 3 filmes. Para variar, eu anotei um monte aqui, mas eu posso fazer Segura a citação depois, da minha. Depois você humilha. Jesus humilha o Satanás. Então, eu vou começar com o clássico brasileiro, O Pagador de Promessas. 62, a Palma de Ouro em Cannes, primeiro filme da América do Sul a concorrer ao Oscar. Caralho! Filmaço. Leonardo Villar, que é o ator que faz o Pagador de Promessas, ele arrasa. O mote do filme, Matheus não veio, mas Matheus gosta quando eu falo mote. O mote do filme é incrível, que traz essa ideia do Brasil, né, do sincretismo, que é basicamente um homem que mora no interior do Brasil, onde não tem uma igreja, praticamente. E aí ele faz uma promessa a Santa Bárbara, no terreiro de Santa Bárbara, que é o terreiro de Inhansã, que é levar da cidade dele até a igreja mais próxima uma cruz no ombro, como um sacrifício, né? Uma promessa. Nem lembro exatamente o que ele estava pedindo, mas eu acho que no filme não fala qual foi a graça que ele alcançou, né? Vamos comentar esse filme aqui? Vamos comentar? Tá no YouTube esse filme, em ótima qualidade, tem no Globoplay também. Tem no Globoplay. Dirigido pelo Anselmo Duarte, e é um filme que traz essa temática religiosa, né? É muito, muito, muito bom o filme, muito bom. Então, Pagador de Promessas 1. O segundo filme de religião é que esse filme, assim, você pode ver qualquer dia. Então, como a gente está numa época de feriado, eu vou citar outro brasileiro, que é o Alto da Compadecida. Nossa, genial. Você pode ver esse filme a qualquer momento do dia, assim, que vai dar bom. Assim, vai dar bom. Né? Todos os atores brasileiros ótimos, maravilhosos. O Guel Arraes arrasa. É um filme que tem o humor, tem a religião ali, tem uma adaptação muito bonita, né, da obra do Ariano Suassuna, e vale a pena. Esse filme é um clássico brasileiro, outro clássico. Esse um pouco mais próximo, né? E o terceiro... Eu vou citar um filme chileno, vai. Chama Cristo Cego. Que tá... eu tenho que ter esse momento, né? Eu ia citar outros que vocês iam saber o nome e tal. Esse Cristo Cego é um filme de 2016 e é desses filmes... O nome do diretor, eu acho que ele não é chileno. É Christopher Murray. Tô vendo aqui. E... Sabe, essas ideias são muito boas de pessoas que são confundidas com Cristo? Ou elas começam a ser seguidas como se elas fossem o Cristo? Ele veio de novo, ele desceu na Terra e ele é essa pessoa. Henrique Cristo. É o Henrique Cristo. É um pouco diferente, não é tão midiático. Porque ele vive num lugarzinho assim, como lá, sei lá, a Palestina, onde o Jesus nasceu há 2000 anos, sabe? Ele vive num lugar muito remoto do Chile e as pessoas começam a se mover nesse sentido de achar que ele é Jesus, que ele é o próprio Jesus. É um filme legalzinho de ver, interessante. 3. Depois eu falo as menções honrosas. Tinha que ter um filme diferente, né? Tinha que ter, né, Fernandinho?
Que bom, pô, legal. Muito foda. Deixa o pessoal ver as coisas aí. Esse tá na Netflix, o Cristo Cego. Aí, ó. Então pode ver aí. Gostei das referências brasileiras. Eu vou fazer um sincericídio. Eu nunca vi o Alto da Compadecida. Estou esperando o momento da gente comentar aqui para eu ver. Caralho, Vitor! Pois é. Porra, Estou esperando esse momento para vocês me provocarem a vê-lo. Beleza. Tá? Vai ter. Um Pagador de Promessa eu já vi, mas seria excelente revê-lo para comentar aqui também. Eu vou começar com brasileiros. Estamos falando de brasileiro, eu vou falar de Chico Xavier, do Daniel Filho. Outra religião, outra ideia, mas é um homem iluminado, que tem muitos seguidores aqui no Brasil até hoje. Eu venho de uma família que tem metade católica e metade espírita, então o Chico Xavier sempre esteve nas conversas, na memória, e eu acho um bom filme do Daniel Filho. Acho um filme bonito sobre a história desse homem, e como essa é uma religião mais palpável, digamos assim, né, mais presente na humanidade, mais ativa, assim. E eu me identifico, eu gosto bastante do filme, eu acho que tem uma boa atuação, eu acho que é um filme muito bem feito. Eu vou falar de outro filme dirigido por um brasileiro, que é Dois Papas, Netflix, do Fernando Meirelles, que já foi citado aqui hoje pelo Lê. Eu acho um filmaço, eu acho um filme muito grandioso, um filme com um roteiro muito bem feito, que são as conversas do Ratzinger com o Papa Francisco agora, né? Da lógica do Ratzinger sair do papado, a lógica do papado, que é essa instituição, o Vaticano, que é essa instituição problemática, controversa. Eu acho um ótimo filme que cita religião, que é sobre religião, sobre figuras religiosas que são importantes mundialmente, independente da sua religião. O Papa sempre é esse cara que é para ser visto, e eu acho que o filme é muito bonito, muito respeitoso, e tem duas atuações muito boas. A terceira eu vou ficar com um filme mais leve, para a gente dar risada também, estamos num feriado, que é A Vida de Brian. Então a gente pode se divertir um pouquinho, né? Monty Python faz toda uma graça com a história de Jesus. É um filme leve, divertido, que você pode se incomodar se você for muito carola, se for muito religioso, mas eu acho que para um grande público que não conhece tanto de comédia, a comédia do Monty Python, é um filme que tem que ver, é muito, muito divertido, é muito engraçado, é muito incômodo também, porque ele toca nessa história imaculada de uma forma muito humana, né? Como um homem ali que se torna o Messias do nada, esse Brian. Eu já vou falar minhas menções, porque o Leandro vai falar filmes sobre as religiões jamaicanas, haitianas e singapurenses. Despeja, Vitor. Hoje eu tô nos cristãos. Eu fui por essa linha, assim. Ame o próximo, ame o próximo. Eu não quis diversificar tanto. No máximo, coloquei ali um sincretismo no Pagador de Promessas. Foi bonito. Eu vou falar de dois filmes que contam a história de Moisés, né? Que é outro desses messias. A animação O Príncipe do Egito, que eu acho muito interessante, muito bonita a animação, como animação. A trilha sonora também é muito bonita, tem músicas lindíssimas do filme. E vou comentar um dos filmes que eu mais vi na vida, por conta do meu pai, que são os 10 Mandamentos, não da Igreja Universal, do Cecil B. DeMille, de 4 horas, que se você tiver TV a cabo, vai estar passando hoje em algum desses canais aí, Telecine Cult, TCM, algum desses aí está passando, porque é um filme gigantesco, para a época, na época fazia esse tipo de filmes gigantescos, né, de 4 horas, épicos, né, que a gente chama, e é um filme que é muito grande, é muito bonito, é muito ainda imponente para o cinema de hoje. Se a gente vê hoje, ainda é um filme gigantesco.
Você vê a quantidade de pessoas trabalhando no filme, conta a história de Moisés, ali já descobrindo a lógica de que ele foi adotado pelos egípcios, e ele sendo esse Messias. Então tem essa lógica da controvérsia das culturas, de ele entender quem é ele mesmo, aquele menino que foi deixado num cesto no rio, e foi encontrado por essa família que era dos faraós, dos reis do Egito. Ele se torna um príncipe do Egito até, e ele vai contra a família. Então é uma história muito grandiosa, tanto quanto a de Jesus, só que Jesus ficou mais hypado aí e a galera gosta mais de Jesus. Mas tudo bem, Moisés é legal também. Eu gosto de Moisés também, eu acho legal. Esses dois filmes são muito legais, eles são complementares, né? Porque os 10 Mandamentos ele já está adulto e o príncipe mostra desde a infância de Moisés. E uma animação muito bonita. Leandro, despeja, porque Jesus humilha o Satanás. E arrasou. Os 10 Mandamentos é um filmão, assim. Dá pra ver. Mas eu queria citar um filme que eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi que me trouxe, assim, uma sensação do que era, de fato, a Alta Idade Média, que é O Nome da Rosa. Um filme muito bom, com o nosso queridíssimo, né? O ator que é legal, que é o Sean Connery. E ele está muito bem fazendo o monge no filme, que investiga lá a ordem, aquela ordem, sei lá, de monges, aquelas coisas bem secretas da Idade Média. É um filme bastante escuro, né? Assim, em tom sempre, tudo é sombra. Então me trouxe uma sensação de Idade Média que eu gravei muito no meu imaginário. E o outro, para citar nosso podcast, episódio 14, A Montanha Sagrada, de Alejandro Jodorowsky, que também só fala sobre religião, se você olhar por esse prisma. Então, só duas menções honrosas e tá bom. A gente ia trazer a mensagem de Jesus e de Jodorowsky no mesmo episódio em algum momento. A gente está com pessoas do mesmo patamar. Talvez não, você agora já cancelou, desligou e falou: esses moleques vão morrer queimados na cruz, na fogueira, onde quer que seja. Se eu falar agora do Código da Vinci, a galera vai jogar o celular longe. Quando o Fernando citou o Jodorowsky, eu falei: olha, na lista dele está a Montanha Sagrada. Engano meu. Ele citou o Jodorowsky aleatoriamente. Né? Ele não ligou que a Montanha Sagrada é um filme religião total. Fernando, você gostou da citação de Jodorowsky? Adorei, lógico. O filme A Montanha Sagrada, você já viu com esse prisma religioso? Totalmente, velho. O que o Leandro falou faz total sentido, velho. Total sentido. Só que eu só percebi isso agora, depois que ele falou. Eu percebi essa parada antes, não. Uma viagem isso, cara. Legal. Eu acho desses filmes todos que vocês falaram, acho que Dois Papas é um filme, para mim, que bateu muito. Eu não assisti ainda, mas quando o Vitor lembrou e falou a história, porque eu fico pensando, né, mano? Depois de Jesus veio Pedro. Depois de Pedro veio tal. Aí vem um monte de papa, que tipo assim, né? O papa é a representação dessa linhagem, né? Que vai lá de Jesus, tal, até hoje em dia. E a gente pensar isso como esse pensamento foi se formando ao longo da história, porra, mano. Quero ver, mano, de qualquer jeito esse filme. Eu vou terminar essa gravação e vou assistir. Foda-se, tá ligado? Vejam, vocês também vejam. A gente comentou hoje sobre A Paixão de Cristo, um filme do Mel Gibson, que começa com uma citação de Isaías 23. Ele foi ferido por causas nossas de transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías disse isso 700 anos antes de Cristo. Então estamos aqui 2022 anos depois de Cristo, comentando esse filme do Mel Gibson, que fala desse profeta
que blasfemou o império e foi crucificado e que nos salvou todos. Se você acredita, ótimo. Se você não acredita, tudo bem também. É um filmaço, vale a pena ver. Estamos aqui sempre, todas as sextas-feiras, às vezes aleatoriamente também. Somos Obsessões. Muito obrigado, Fernandinho. Vamos nos perdoar. Não sabemos o que fazemos nunca. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Leandro, muito obrigado, meu amigo. Amo vocês. Uma ótima Páscoa para vocês, para todo mundo que está ouvindo. E é isso. Sigam a gente nas Obsessões. Jesus já curtiu. O Fê pediu lá no meio, ele já curtiu na hora, compartilhou. A galera lá no céu tá, ó, show, curtindo muito. E é isso aí. Boa Páscoa, aproveitem o feriado. Se você está ouvindo depois, aproveite o seu dia, né? Jesus te ama. Se você não acredita em Jesus, alguém te ama também. A gente te ama. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Tchau! Valeu, muito bom. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu estou. Mano, esse som é uma paulada, velho. Esse som é muito bom, né? Eu olho pro céu e vejo. Ah, tá bom, né, gente? Sonzeira essa porra. Beijo. Todos Estão Surdos é o nome da música do Roberto, que é incrível. Ouça o Roberto também. Se você estiver ouvindo no Natal, vê o especial do Roberto. O Roberto é tipo... não vamos falar do Roberto, né? Mas aqueles cabelos compridos e tal. Lembra? Não sei se lembra. Lembra Jesus Cristo. Pode ver, caralho, velho. Várias hoje, hein, mano? Que brisa. Que brisa. Tchau! Tchau!